Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um canal aqui no vídeo. Vamos lavar essa loucinha do café da manhã. Misericórdia. Minha irmã. Não era a loucinha do café da manhã que a gente ia lavar e conversar um pouco sobre o jejum intermitente? Que é isso? Até o caminhão do lixo a mulher esqueceu que hoje era o dia dele passar. Mas em compensação o dia tá lindo, hein? Bom, pessoal, o que está acontecendo por aqui? É apenas a pia de uma mãe que também faz o papel de pai e decidiu não fazer nada por um dia. E no outro dia ela estava com muita cólica, também não fez muita coisa. Ah, Nívia, mas sua filha não te ajuda? Sim, ela faz a parte dela, mas foi um dia também que o dia dela estava cheio, ela teve terapia, ela estuda, ela faz percussão. Então acaba que às vezes acumula mesmo e tá tudo bem. Só quero fazer um parêntese aqui. Ela não me ajuda, ela faz a parte dela, porque cuidar de uma casa é dever de todo mundo que mora nesta casa, ok? Homens, mulheres, filhos, todo mundo de acordo com a sua idade, ter suas tarefinhas. É ok se você é casada e tem um acordo com seu marido, dele trabalhar fora e você cuidar da casa e dos filhos, tudo bem, cada um sabe o que faz. Mas o que a gente vê muito por aí é que hoje todo mundo trabalha fora, todo mundo paga as contas, todo mundo faz tudo, mas o trabalho doméstico ficou para a mulher e ela está sobrecarregada. Vejo muita mulher que fala isso, preciso cuidar da casa, do marido, dos filhos. Ô, amiga, cuidar do marido, ok, se for no sentido de um cuida do outro, cuidar do relacionamento, beleza. Mas cuidar do marido é aquele cara que tá lá no videogame, no sofá, só aperta o controle, o botão do controle, você tem que dar tudo na mão. Aí não, né? Eu, gente, mesmo. Eu sou solteira, né? Já tive relacionamento, mas eu sou solteira, tô sozinha há 5 anos. Mas eu penso o seguinte: mesmo que seja um acordo, já tô falando de outro assunto aqui, mas eu tenho que falar disso, eu tenho que falar. Mesmo que seja um acordo de o cara trabalhar fora, a mulher tá em casa cuidando de tudo, não custa nada, não vai cair a mão dele de chegar do trabalho e ajudar a secar uma louça, guardar. Enquanto isso, vocês conversam como foi o dia, porque o serviço de casa é 24 horas, principalmente se tiver criança em casa, né? Mas enfim, esse é o meu pensamento. Respeito quem pensa diferente, mas eu vejo muita mulher sobrecarregada, cansada, e isso me incomoda bastante. Então, mas a gente está aqui para falar de que? Jejum intermitente, né? Vamos lá. Muitas pessoas, mas agora foram muitas pessoas mesmo, me perguntaram, Nívia, como que é o jejum intermitente? Porque, para quem não sabe, eu cheguei a eliminar 15 quilos e foi mais com o jejum, porque eu tenho que fazer atividade física, tô fazendo, mas a gente estava aí nas 2 semanas de férias das crianças e eu sou sozinha com elas, então acaba que eu não consegui fazer muita coisa. Não consegui sair para fazer caminhada, porque elas não podem ficar sozinhas. E treinar em casa eu fiz, mas enfim, vocês sabem, né? É muita coisa pra gente dar conta e acaba que o que me ajudou mesmo foi a alimentação e o jejum. Então, eu até ia fazer uma pesquisa para vir aqui falar para vocês sobre o jejum. Tem mais de um tipo de jejum, mas essa pesquisa eu deixei para vocês mesmas fazerem. Eu só vou contar aqui o que eu faço. E eu quero deixar muito claro que eu não estou falando para vocês fazerem o que eu faço. Aqui eu compartilho a minha vida, compartilho as coisas que dão certo para mim, mas é muito importante a gente entender que as pessoas são diferentes, os organismos, metabolismos, idade, problema de saúde, talvez o que é indicado para mim não é para você. Então é sempre muito importante respeitar a opinião do seu médico. Se você decidir fazer por conta própria, aí o próprio nome já diz, é por sua conta própria, tá? Mas eu quero explicar aqui para vocês como que o jejum entrou na minha vida. Eu sou adepta ao jejum há muito tempo. O meu problema sempre foi desistir.
Eu luto para emagrecer há mais ou menos 13 anos. E o problema é que eu sempre fiquei no efeito sanfona. Eu emagrecia, mas eu sempre queria fazer as coisas muito rápido. Aí fazia umas dietas malucas. A ansiedade me atrapalhava muito, porque às vezes eu via algum resultado, depois eu tinha muita compulsão alimentar. E isso me fazia desmotivar. E eu jogava a toalha. Falava, então vou deixar pra lá. Como se isso fosse resolver o problema, né, gente? Porque se a gente pensar bem, a gente leva uma vida inteira engordando. Por que a gente quer emagrecer da noite pro dia, né? E assim, desistir resolve alguma coisa? Muito pelo contrário, só piora, né? Só piora a situação. No meu caso, eu sempre quis emagrecer porque eu sinto saudades do corpo que eu tinha antes e também, na verdade, hoje em dia, o meu primeiro foco é melhorar a saúde. Antes era estética, mas agora, como eu tenho alguns problemas de saúde já aparecendo em mim, os meus exames, algumas coisas deram alteradas, e eu sou mãe solo, então logo a gente fica pensando, eu quero viver muito tempo, né? Para encaminhar minhas filhas aí no caminho do bem, e tenho uma responsabilidade muito grande. Então não combina muito o estilo de vida que eu estava levando com o meu objetivo. Aí eu parei para pensar. Foi aí que eu fui diagnosticada com depressão, ansiedade e essas coisas. E aí eu comecei a me tratar. E o tratamento, para quem sofre disso, sabe que é demorado, que a gente precisa ter paciência, precisa ajustar. Se precisar de medicação, precisa ver. Às vezes a gente dá certo com a primeira medicação, às vezes tem que trocar. Então, mas a gente não pode desistir, sabe? E foi isso que eu fiz. E foi aí que eu consegui, estou conseguindo controlar a ansiedade. E hoje eu entendo por que eu nunca consegui manter nada, levar nada adiante do que eu começava por causa da ansiedade, gente. Emagrecer com ansiedade é praticamente impossível. Então, já fica essa dica aí para vocês. E falando do jejum, deixa eu só falar aqui por que eu sei que agora vai dar certo. Porque eu mudei a mentalidade e controlei a ansiedade, tá? E sobre o jejum, é o seguinte: jejuar, né, o jejum intermitente, existem vários tipos de jejum, de tão benéfico que ele é, tem até o jejum espiritual, né? Mas o jejum intermitente que eu faço é ficar sem comer, mas tem alguns segredinhos. A minha prima, quando ela foi fazer, por isso que eu tenho muito medo, sabe? Ela falou assim, Nívia, eu fiquei com tanto medo de fazer errado que eu não tomei nem água. Eu falei, prima do céu, pelo amor de Deus, foi aí que você errou feio, porque tomar bastante água durante o jejum é obrigatório. Prima, eu te amo, tá? Beijinho pra você. Mas assim, por isso que eu tenho muito medo das pessoas fazerem de qualquer jeito, sabe? Porque o jejum é assim, conta com as horas da noite também. Suponhamos que você vai fazer um jejum de 12 horas, você vai ficar 12 horas sem comer. Se você tiver ali o seu jantar 18 horas, você vai tomar o seu café da manhã às 6 horas do dia seguinte. É muito fácil fazer um jejum de 12 horas, porque você vai estar dormindo, né? Você pode fazer um de 14, jantar às 18 horas e tomar o seu café da manhã às 8 horas do dia seguinte. E assim você vai fazendo, vai aumentando. O que é muito importante você saber? Jamais começar um jejum prolongado se você não tem o hábito de fazer. Você tem que começar do básico, sabe? Começa de 12. Eu acredito que dá para uma pessoa que nunca fez fazer um de 14, desde que ela esteja assim, fazendo, igual eu falei, né? Você vai dormir, é fácil, você vai ficar poucas horas acordada mas você que decide, pode começar de 12. Aí, mas o que é importante também? Se você está comendo, a sua alimentação está toda errada, você está comendo muito doce, muito carboidrato, não começa a fazer o jejum sem antes dar uma mudada na sua alimentação.
Passa aí uns 2 ou 3 dias reduzindo as quantidades que você come, optando por comer mais saladas, mais frutas. Você vai dar uma preparada no seu organismo para você começar o jejum. E aí você faz. E aí, durante o jejum também, você pode tomar café sem açúcar e chá. Chá sem açúcar, porque não tem caloria, tá? Chá de ervas, o que não tem caloria, tá bom? Você pode tomar. Eu amo porque o meu café já é sem açúcar mesmo, já tem muitos anos que eu tomo café sem açúcar. Então, durante o meu jejum, eu tomo bastante água e café. Em algumas vezes eu tomo chá, mas eu não sou muito de tomar chá, não. E, gente, eu vou contar pra vocês, não se assustem, eu já fiz jejum de até 36 horas, mas repito, eu não comecei assim. Eu comecei com de 12, fiz de 14, 16, 18 e não fazia todos os dias também, o nome já diz, né, jejum intermitente. E mas assim, tem gente que faz todos os dias, faz de poucas horas, né, e faz todos os dias. Fica a seu critério, a critério do seu médico, de acordo com as pesquisas que você faz aí para entender melhor, enfim. Mas eu fiz, e no dia que eu fiz o jejum de 36 horas, eu me senti tão bem, porque o jejum, gente, ele traz tantos benefícios no organismo da gente, ele vai fazendo uma limpeza. Tem até o aplicativo que eu uso, que vocês até me perguntaram lá no direct qual é o aplicativo, porque ele mostra quantas horas, né, o tempo que você tá, o que tá acontecendo no seu corpo naquelas horas, né, de acordo com o tempo vai passando, ele vai mostrando o que está acontecendo no seu organismo e é muito legal. Eu vou deixar ele aqui na tela para vocês, mas ele chama Rastreador em Jejum. Acho que é isso, vou deixar aqui na tela para vocês, tá? E lá fala tudo isso. Então, o jejum, ele faz uma limpeza, como eu falei, né? E tem uma hora que a gente entra num estado de cetose a partir das, esqueci quantas horas. O corpo da gente, ele começa a usar a própria gordura como energia. Por isso que a gente emagrece. E ele faz tudo. Se você tá, por exemplo, você decide mudar seu estilo de vida, mas seu organismo está inflamado, está intoxicado, está cheio de tudo, você vai ter resultado, mas vai demorar um pouco mais, porque o seu organismo não consegue nem aproveitar as coisas boas que você coloca para dentro dele, de tão sujo que ele tá. Por isso que o pessoal fala muito nessa questão de detox, né? O jejum, ele faz um verdadeiro detox na gente. E isso é muito bom. Acelera e muito o nosso resultado, sem falar que os benefícios do jejum, eles são inúmeros, sabe? Sem falar também na clareza mental que você fica. Quando eu fiz esse jejum de 36 horas, eu cheguei nas 36 horas e eu me sentia tão bem, tão leve, zero fome, zero vontade de comer. Daria até para ficar mais. Eu só não fiquei porque o máximo que eu já tinha feito antes era 24 horas. Então, eu decidi não ficar muito além para não extrapolar muito, né? Mas eu conseguiria ficar sim, porque você só sente fome nas primeiras horas. Se você passa por aquela fome, assim, depois você não sente mais, sabe? E é muito bom. Dá uma energia, me sinto outra pessoa quando eu tô fazendo jejum. Gente, e assim, tem muita coisa sobre isso, mas eu sugiro que vocês pesquisem muito, sabe? Eu não tô fazendo acompanhamento com nutricionista porque eu fiz isso a vida inteira. Então, eu tenho bastante conhecimento, assim, sobre o que devo, o que não devo, as calorias, índice glicêmico dos alimentos, de tanto que eu já tentei. O meu problema é que eu desistia e agora eu não vou desistir mais, porque eu estou voltando a me amar de uma forma tão grande que o que eu coloco para dentro de mim, eu penso muito, sabe? Eu quero cuidar do meu corpo por fora, por dentro. Eu como alguma coisa e penso, será que isso está fazendo bem para mim? Sabe? Então, agora é um estilo de vida, não é uma dieta que eu estou fazendo. Claro que eu vou comer as coisas, eu vou sair para tomar um sorvete com as minhas filhas, eu vou comer uma pizza de vez em quando, mas isso vai fazer parte da exceção. No geral, eu quero me cuidar, eu quero
na verdade eu ia dizer prolongar os meus dias de vida, mas quando a gente faz o contrário, a gente está diminuindo os nossos dias, né? Então, gente, sobre o jejum, é isso que eu queria falar para vocês. E no mais, vocês pesquisem muito. Tem muita gente, muitos profissionais que falam sobre ele. Tem o Dr. Rafael, esqueci o nome dele, o sobrenome dele, gente. Ele fala muito. Eu aprendo muito com várias pessoas, profissionais sérios, sabe? Mas a internet está aí para isso. É só vocês pesquisarem, vocês vão ver também. E vamos nessa, vamos juntos, vamos cuidar de nós. Se você tá bem como você tá, tem muita gente que prega muito a aceitação, né? Eu acho também que a gente tem que se aceitar, tem que se amar. Assim, se aceitar, se você realmente estiver se aceitando e não porque você não conseguiu mudar e aí você vai e aceita do jeito que é, sabe? Eu acho que a gente tem que se amar. Mas tem alguma coisa que tá precisando mudar, então bora mudar, né? E é isso que eu tô fazendo. E aí, gente, eu já tô no finalzinho da louça. Vocês viram que todo momento eu jogo uma água ali embaixo do escorredor. É porque vai escorrendo essa água para lá, por mais que ele não fica em contato, a água não fica em contato com a louça, mas me incomoda essa água de sabão indo lá para baixo. Por isso que eu tô sempre jogando. E nesse momento aí eu já tinha colocado a água para esquentar, que eu gosto de finalizar a pia com a água bem quente em tudo. Não faço isso toda vez que eu tô lavando a louça não, tá? É mais quando tá esse monte de louça, assim, fica muita coisa, muito resíduo. Aí eu gosto de lavar bastante. E, e brotava louça de onde, nosso Deus, como tinha louça. E eu gosto de colocar tudo que é vidro, copo, prato no escorredor. Fui fazendo aquela torre ali, caindo, e eu voltando para lá, até que teve uma hora que eu desisti, coloquei aquela vasilha azul ali na bancada, mas eu gosto de colocar na bancada ali só os alumínios. E aí eu já tô finalizando, lavando tudo. Eu tenho essa buchinha amarela que eu lavo a pia e a outra buchinha azul que eu lavo a louça. E eu amo esse momento, gente. Eu gosto muito de assistir esse tipo de vídeo no YouTube. Antes eu pensava que era só eu. Não entendia sobre olhar a quantidade de visualizações que tinha nos vídeos, mas eu sempre pesquisava por isso e eu amava, eu gosto muito. Vai me dando uma sensação de paz, ver a coisa ficando limpa, organizada, é muito gostoso. E hoje eu até fiz algo que eu não tenho muito hábito de fazer, mas eu falei, não, quero organizar isso aqui de uma forma que realmente fique organizado, que é secar a louça e guardar. Eu normalmente deixo ela secar sozinha, mas o que me atrapalha muito é que aqui venta demais. E muitas vezes a louça que eu tô lavando não é nem tudo louça que estava suja. É louça que sujou aí no escorredor de poeira, de cisco que veio por causa do vento. E aí acabo tendo que lavar de novo. Então hoje eu decidi. Nesse momento a Isabela estava dentro de casa, arrumando o quarto dela, arrumou a cozinha, limpou o fogão, a mesa, o armário, deu uma organizada na sala. Depois ela foi tomar banho, lavar o cabelo dela. E, e aí, na hora que eu estava secando a louça, ela apareceu para me ajudar. Mas esse momento é tão satisfatório, gente. Eu amo demais. Aí eu colocando as coisas para receber aquele jato de água quente. Olha que delícia. Eu amo demais esse momento, sério. E olha esse resultado. Pia limpinha, desinfetada, considero sem bactérias, porque esse procedimento que eu fiz aí de limpar, lavar com detergente e depois jogar água quente, eu acho que não resiste nada não, né? Não tem como resistir. E é louça, viu? Mas eu gosto. Terapia. Terapia, literalmente, né? Terapia cheia de louça é uma terapia pra mim. Ali no cantinho são os lixos que mais uma vez eu esqueci. Hoje era dia de colocar o lixo na rua, mas eu deixei a Gabi na escola e fui pra minha terapia. Quando eu voltei, ele já tinha passado. Olha lá, tudo caindo. É desse jeito. Mas tem problema não, já limpei ali, sequei aquela parte da pia que eu tô colocando. E aí eu faço o seguinte, eu não gosto de ir secando louça e já guardando. Eu seco, vou colocando elas assim, porque eu guardo os potinhos tudo tampado já,
Então eles têm que estar bem sequinhos mesmo, senão fica tudo suado depois. Aí a Isabela tá levando lá para a mesa. Enquanto isso a gente estava conversando sobre umas coisinhas sobre ela também. A Isabela também está em tratamento, né? Como vocês sabem. E aí ela foi colocando tudo lá na mesa para mais tarde um pouquinho eu guardar. Porque assim o que não saiu com o pano vai evaporando e depois ela fica realmente completamente sequinha. E vocês, gente, o que vocês fazem? Na casa de vocês sujou, lavou? Eu gostaria muito de fazer assim. Mas aqui em casa, vocês sabem, né? A cozinha é lá dentro e não tem pia. Aí a pia fica aqui fora e às vezes até daria para eu fazer à noite. Mas à noite não tem luz aqui na cozinha. Então acaba que não dá para eu fazer. Eu consigo fazer qualquer outra coisa, dobrar roupa, lavar banheiro, qualquer outra coisa, menos lavar louça. Lembra aquela faxina que eu dei aqui na cozinha de lenha? Na hora que eu fui vasculhar, eu estourei o fio da lâmpada. Só estava faltando a lâmpada mesmo, que eu tinha colocado ela lá fora. Aí quando eu fui tentar colocar uma lâmpada aí, eu vi que o fio estava estourado. Por isso que eu não consegui. Não deu certo, aí fica sem luz. Então, mesmo que eu tenha um tempinho à noite, lavar louça eu não consigo, por causa disso. Mas tudo certo também, o dia que eu conseguir ter uma pia por perto, vai facilitar com certeza. Ali eu tô deixando os copos, porque eu não seco o copo, eles vão secar sozinhos, para não ficar cheio de lã. E como eu estava falando, pelo fato da cozinha ficar longe, a pia ficar longe, dificulta mais ainda, porque eu tô lá fazendo o almoço, eu não consigo ficar lavando toda hora. Eu não consigo ficar deixando um minutinho que a panela fica lá e correndo para lavar a louça, sabe? Como é quando a gente tem a pia por perto. Mas tá tudo certo também, para mim não há problema nenhum, não há crise, tá tudo bem, eu tô conseguindo manter a casa assim bem mais organizada do que era antes, porque por mais que fica assim, né, vocês devem até dar risada de ver uma pia desse jeito e eu falando isso. Mas não é bagunça assim acumulada de dias, de ter caixa de bagunça, quarto de bagunça, essas coisas como tinha. Vocês viram que eu tirei tudo, né? Mudei tudo aqui em casa. Não tem nenhum cantinho que eu não tenha passado e limpado, destralhado. Isso eu fiz. Isso aí é realmente coisa, bagunça recente. E também não tem problema não. Eu tinha decidido me cuidar, cuidar de mim um pouco e decidi não fazer nada de arrumação, né? Porque comida a gente sempre tem que fazer. Aí eu tinha terminado, mostrei para vocês que as minhas unhas estavam intactas, mesmo lavando esse tanto de louça. E aí eu deixei a louça, gente, para dar mais uma secadinha sozinha. E logo em seguida eu guardei. Mas esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!